Boa noite. Hoje é terça-feira, 7 de setembro de 2021. Estamos começando mais uma live do Sechá, primeira terça-feira do mês. Hoje a live é perguntas e respostas. A gente já tem algumas perguntas selecionadas que foram encaminhadas para a gente, mas a ideia, boa noite mãe, é que a gente faça e debata as perguntas por aqui. Boa noite, Renata. Renata Belentani, minha cunhada, que gentilmente me emprestou a casa dela hoje para estar fazendo essa live. Boa noite, Vinícius, personal trainer aqui do ABC, afamado, que está muito antenado nessa questão da cannabis e esporte. Será que o João já entrou? O João Negromonte é o nosso jornalista, junto com a Jaqueline aqui no Sechá, e que está participando também dessa live. Enquanto as perguntas não chegam, aí Vini, eu vou estar falando sobre outros assuntos. Quando as perguntas chegarem, eu paro, respondo as perguntas e depois a gente volta. E eu queria começar falando a respeito da coluna que eu escrevi, acho que saiu na sexta ou no sábado, que eu uso uma expressão que eu aprendi com meu pai, que também é médico, que é política de saúde funciona. Política na saúde não funciona. E eu conto uma história que... Bem, vou contando, vai. Enquanto não aparece nenhuma pergunta, vou falar um pouco sobre essa coluna. Quando começou a pandemia, eu continuei trabalhando. Eu não estava na frente, no pronto-socorro ali, mas eu estava na neurocirurgia, estou na neurocirurgia. E acidente de moto continua acontecendo, aneurisma, tumores, enfim. Apesar da pandemia, graças a Deus, a vida continuou. Só que para eu manter um pouco da minha sanidade mental, eu optei por não assistir mais telejornal. E nesse momento, que antes era dedicado ao telejornal, eu comecei a fazer... Boa noite, Camila. Gente, eu estou falando, mas a hora que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. João, se você quiser depois pegar as perguntas que foram encaminhadas para o Sechá, você me fala que eu vou... Pode colocar aí que eu vou respondendo. Boa noite, Henrique. Então, aí nesse período, que até hoje eu não estou assistindo, os telejornais esse horário, eu comecei a dar, ou a estudar, ou a procurar, coisas sobre o universo da cannabis. Encontrei muita coisa bacana. Por exemplo, a questão do mel produzido, que o mel produzido por abelhas, tudo bem, mas que as abelhas fazem o mel utilizando flores de cannabis. Eu estava com uma dúvida, será que as abelhas conseguem transportar o mel, os canabinoides para dentro do mel? Será que existe o mel com CBD? Será que tem o mel com THC, CBN? Como seria isso? Será que dá para a gente quantificar? Olha, esse pote de... Voltou. Pronto, deu um probleminha aqui, mas já estamos de volta. João, não esquece as perguntas, hein? Pode mandar. E essa questão do mel da abelha foi uma das coisas que eu encontrei, até o João, depois vai soltar alguma coisa a respeito disso, que foi uma coisa muito bacana que eu encontrei. Encontrei também 7 irmãs em Portugal, que... Opa, doutor, cannabis medicinal tem alguma contraindicação? A Jaque Passos está perguntando. Jaque, tem. Depende do que você está falando. Por exemplo, o THC para crianças existe uma cautela. Muitas vezes a gente não consegue estar utilizando. Tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande aos canabinoides e apresentam efeitos atípicos ou indesejados. Então,
existe contraindicações por metabolismos e hipersensibilidade. Fora isso, né, na planta da cannabis, já que é uma sopa de letrinhas, nós temos vários canabinoides. CBG, CBN, THC, CBD. Então, cada canabinoide, né, ele tem uma função diferente. Muitos têm sinergismos e atuam nas mesmas coisas, mas isso não são todos. Então, por exemplo, se eu quiser tratar uma ansiedade com THC, talvez não seja o melhor canabinoide a ser usado. Embora para muitos funcione bem, o que a nossa primeira escolha é o CBD. Então você tem contraindicações de indicação, para isso serve, para isso talvez não seja a melhor opção, e temos contraindicações de hipersensibilidade da pessoa ou aos canabinoides ou ao veículo. Mais alguma pergunta? O João ainda não me mandou, mas eu vou falando ainda as questões da coluna, né? Da coluna, né? Uma das coisas que eu achei foi uma live, né? Uma live, vamos colocar assim, uma live do mal, né? Onde tinham 3 pessoas muito importantes no país, né? Uma é filho, é um deputado, filho do presidente. Estava outro deputado federal, que foi conhecido, né, ficou conhecido por passar a sua... Quando ele não concorda com alguma coisa, né, ele vai lá e dá um soco na pessoa. Foi quando aconteceu uma cena dessa, na votação da PL 399. Né? E a terceira pessoa é um funcionário do governo, né, que é para trabalhar com essa questão de drogas, de política de drogas. Né? E nessa live foi a live do horror, né? E eu fiz uma coluna falando sobre isso, né? E o risco, né, das informações que a gente tem um pouco desencontradas. Eu vou pegar aqui, vou abrir, eu estou falando, mas estou olhando aqui para vocês, porque, deixa eu ver aqui as perguntas, só um minuto, vamos lá. Cadê? Nós temos uma pergunta aqui que foi enviada pela Rúbia, alguma coisa assim, né? E ela pergunta qual a dose de ataque para iniciar, né, com a utilização dos canabinoides e se isso é possível ou não. Quando a gente fala, né, de tratamento, né, com canabinoides, nós estamos falando de uma molécula, que vai trabalhar dentro do sistema endocannabinoide. Né? Não é como você vai usar um antibiótico, por exemplo, que você pode usar uma carga a mais para fazer um efeito inicial e depois você fazer uma dose de manutenção. Tem alguns casos que você pode usar uma dose de ataque, né? Mas, por exemplo, doses únicas. O CBD acontece muito isso. O professor José Alexandre Kripa, né, num dos trabalhos que ele fez sobre fobias sociais, né, ele fala justamente isso. Né, uma hora e meia antes do evento, você toma de 200 a 300 miligramas de CBD isolado, né, e com isso você tem menos ansiedade durante o evento. Então, isso daí é uma dose de ataque. A pessoa pode usar o canabinoide, o CBD, todo dia, e na vigência de um evento social, alguma coisa assim, ele usa uma dose de ataque, uma sobredose. Isso sim é possível. Vamos pegar mais perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta da Camila. A Camila Evangelista, ela pergunta o seguinte: qual a diferença entre os canabinoides? Camila, você tem inúmeras diferenças entre os canabinoides. Né? Terminou o Congresso Brasileiro de Dor, o CBDOR, né? Na 15ª edição, foi um congresso totalmente online, que separou uma sala somente para canabinoides, somente para discussão do sistema endocannabinoide e dos canabinoides. E eu tive
a grande satisfação, né, do meu título da aula ser justamente novos canabinoides. Então, eu falei um pouco de 4 canabinoides. Eu falei do CBG, eu falei do CBN, eu falei do Delta 8, THC e do CBC. O Bruno aqui, Bruno de PSEC, apesar do feriado, sempre junto. Doutor, como os estudos para tratamento de Parkinson com cannabis? Bruno, puta, boa pergunta, obrigado aí pela sua participação. Então vamos lá. O Parkinson, né, é uma doença que envolve sintomas motores e sintomas não motores. Então nós temos canabinoides para tratar essas duas situações. Os primeiros sintomas que aparecem na doença de Parkinson não são os sintomas motores, mas os sintomas motores são os que mais levam a pessoa ao médico, que seria tremor, rigidez, acinesia, dificuldade de marcha e muitas vezes efeitos colaterais das medicações que ele toma. Para tremor, THC. O THC ajuda muito no tremor. Só que as pessoas com Parkinson, muitas vezes, a ansiedade faz com que piorem o tremor. Então a pessoa, ela percebe que alguém está olhando ela tremer, cara, aí que ela não vai parar de tremer mesmo, fica muito mais difícil de você controlar. Para essa ocasião, é melhor o CBD. Então o CBD você melhora a ansiedade que piora o tremor. O THC, ele melhora o tremor da doença. Quando você fala, né, a questão do freezing, que é a dificuldade de dar o primeiro passo, por exemplo, THC. Então para Parkinson, o melhor é o óleo full spectrum. Se o predomínio vai ser CBD ou THC ou outro canabinoide, vai depender muito do principal sintoma da doença. Bruno, se não foi isso que você pensou na sua pergunta, volta para mim que eu melhoro a resposta. Patrícia Boscato, mais conhecida como a mãe da Isadora. Quando teremos uma medicação que possa ajudar no tratamento da dor e da obesidade? Patrícia, isso pode ser que já esteja em andamento, né? Um canabinoide chamado THCV, né? O THC, né, ele ajuda nessa questão da dor, porque ele faz uma dissociação de dor e sofrimento. Quando a gente fala de tratamento para dor, né, a gente fala um pouco do THC, não que o CBD não tenha essa ação, ele tem, mas o THC ajuda mais, só que ele tem, né, o efeito colateral que pode dar mais fome, você pode aumentar o peso. Não é que o THC engorda, o THC pode aumentar a sua fome e isso fazer com que você engorde. Se você comer cenoura, produtos que não são tão calóricos, esse ganho ponderal é um pouco maior. Mas o THCV, ele tem a característica de inibir o apetite, né? Então, pode ser, né, que seja aí uma grande fusão e que daí saia uma medicação excelente para todo mundo, né? E agora fazendo um link, né, da pergunta da Patrícia com a questão dos novos canabinoides, que foi a pergunta da Camila, né? Quando a planta ela nasce com uma determinada, não vou lembrar o nome agora, estrutura química, que pode se unir às outras duas, né? Dessas outras duas, a gente tem 2 pré-canabinoides, tá? Que é o CBGA e o CBGVA, tá? Dessas duas famílias de canabinoides, eles vão sofrer ações de enzimas específicas que vão dar origem aos primeiros canabinoides. Aí a gente vai ter THCA, CBGA e CBDA. E o outro, né, da outra família, nós teremos CBGVA, THCVA e CBDVA. E aí elas vão, né, tem os canabinoides secundários, terciários, quaternários e por aí vai, né? Então a gente fala muito de uma família, que é do THC, CBD
Mas tem essa outra família. Então o THCVA é dessa outra, THCV é dessa outra família. Ele perde o A porque ele não está mais na sua forma ativa e talvez ele seja um canabinoide, entendeu? Que ajude nessa questão do peso. E falando, né, de peso e canabinoides, essa tentativa ela não é nova, né, de usar canabinoides para o emagrecimento. Vou contar uma história, até vem a próxima pergunta, de uma medicação que era para ser a super pílula, chamava Acomplia ou Acomplia. Né? O Acomplia, né, ele foi lançado na Europa em 2006, ele é lançado no Brasil em 2008, e qual que é a maior característica do Acomplia? Né? Ele trata a cabeça gorda. Ele é um antagonista de receptor CB1. O receptor CB1 é um receptor canabinoide e é o receptor mais prevalente em sistema nervoso central. Lançou no Brasil em 2008, por volta de julho, se eu não me engano, julho, agosto, né, um neurocientista, né, brasileiro, Fabrício Pamplona, inclusive lança um paper dizendo magrinho mais tristinho. E no final de 2008, ele é retirado do mundo, né, porque realmente ele te dava essa chance de emagrecimento, né, só que por outro lado, dobrou o número de pacientes com depressão e suicídios. A Jaque Passos de novo. Doutor Cannabis. Já que eu não sou o doutor Cannabis, mas vamos lá. Deve ser assim, doutor, a cannabis pode melhorar o sintoma da asma? Sim. E vou te explicar por quê antes que a gente se assuste. Da insônia, já vou falar rapidinho, Sheila. Deixa eu responder para já que depois você me lembra isso daí. Senão o João escreve e depois me manda. No início do século, né, século passado, 1900, você tinha no Brasil, né, os cigarros índios e as cigarrilhas Grinaldes, né, que eram cigarros à base de cannabis índicas, e uma das indicações era o tratamento da asma. Né, era muito usado em crianças, não que você dava para a criança fumar o cigarro, mas às vezes você acendia o cigarro, ou você jogava a fumaça em cima dela, ou você deixava simplesmente a criança naquele ambiente com a fumaça. Claro que isso não é a melhor forma de ser tratada, mas aonde que a cannabis pode ajudar no tratamento da asma? Ela ajuda a evitar a crise. Ela diminui essa hiperinflamação pulmonar, ela consegue deixar, né, com que o estímulo para a asma fique melhor. Existem alguns trabalhos que falam de você usar o óleo, né, como se fizesse uma nebulização. Você vai pingar o óleo lá, algumas gotinhas com um pouquinho de soro fisiológico, e você faz uma nebulização. Dizem que o resultado é fantástico. Eu nunca usei, conheço pessoas que fizeram isso, tá, e falaram que ficou bem, que melhorou tudo, mas não existe um respaldo técnico, científico, para que a gente possa indicar como uma via de tratamento para a asma. Mas você encontra na literatura casos anedóticos, né? Casos anedóticos não é casos de piada, é um ou outro caso espalhado por aí sobre isso. Deixa eu fechar aqui as páginas de pergunta. Eu vi que a Patrícia perguntou, mas antes, João, você tem a outra pergunta de quem era ou não? Deixa eu pegar aqui. Foi do Bruno aqui. Patrícia, nada aí, João? Achei aqui, foi da Sheila WNP, né, que fala assim: doutor, como tratar a insônia? Então a primeira coisa é a gente saber o que causa essa insônia. Então muitas vezes você consegue tratar a insônia com o CBD, porque a causa da insônia é uma causa por ansiedade. Você mais ansiosa, você acaba dormindo melhor. Eu acho que folha de rascunho fica melhor, hein?
Aí, né, voltando agora, o THC, ele ajuda a você dormir assim, te desliga da tomada. É diferente, né? Um é um indutor do sono, o outro você tem o seu próprio sono. E isso daí muda bastante, porque quando você usa o THC, você diminui a fase REM do sono. Então aquele sono reparador, aquele sono para a cabeça, para a mente, para a memória, né, o THC ele dá uma diminuída, já o CBD não. Esses são os dois principais que a gente tem aí uma história para tratar. Porém, né, é uma das perguntas aqui que o João me passou, e existe um canabinoide que ele é fruto da degradação do THC. Então, quando o THC ele envelhece, ele perde seu poder psicoativo e ele se transforma em outro canabinoide, que é o CBN, que hoje ele é o mais utilizado para o tratamento de insônia dos canabinoides nos Estados Unidos. Né? É o CBN. Inclusive a gente já tem aqui no Brasil, né, algumas empresas, na verdade uma empresa que traz um produto que ele é dividido em dia e noite. Você tem os canabinoides, o frasco do dia, para você usar durante o dia, você tem o frasco da noite. O frasco de dia, se eu não me engano, é prioritariamente CBD. O da noite você tem CBD, você tem um pouquinho de THC, mas você tem mais CBN. Né? Então o CBN ele é para insônia. Antes de ver as perguntas que mandaram aqui para o nosso site, Patrícia. Com CBD e THC, meu pai tirou o Rivotril e demais medicamentos para dormir. Show, e isso acontece mesmo. Tá? Demora um pouco, porque você tem que fazer o desmame do que você está usando. Né? Não é só que demora um pouco por conta do canabinoide fazer efeito, é que você tem que tirar isso daí. Né? Conforme você sobe um, você acaba tirando o outro. Vamos ver aqui mais perguntas. Van. Full Spectrum 6.000 mg. Pode deixar meio chapado no começo do tratamento? Van, depende. Quando a gente fala assim a palavra Full Spectrum, quer dizer que ele tem todos os canabinoides presentes na planta, na natureza, mas não necessariamente nas mesmas proporções. Então, esse Full Spectrum, ele é prioritário, THC, CBD. Qual é o canabinoide prioritário? Aí você pega esses 6.000, né? Então um exemplo, você tem lá um Full Spectrum 6.000 e você tem 60 ml no frasco. Então a gente sabe que por ml você tem 100 miligramas, por exemplo, do CBD, se é um Full Spectrum rico em CBD. Então dependendo do metabolismo da pessoa, em fazer metabolizar CBD e THC e a quantidade dos canabinoides psicoativos, pode ter essa reação. Se for no CBD isolado, difícil. Você pode ficar com uma sensação de calma, você pode ficar mais relaxado, mas não é, né, a sensação literária do chapado. Mas se você quiser me definir, né, o que seria esse meio chapado, eu consigo te falar se isso é um efeito do canabinoide prioritário da tua solução ou não. Não temos mais perguntas aqui. Voltando sobre as perguntas aqui. CBD faz crescer cabelo? Opa, o João mandou uma aqui. Todos os canabinoides para o nosso corpo. Ou seja, os receptores CB2 utilizam de todos os canabinoides presentes nas plantas. Sim, todos os canabinoides são utilizados pelo nosso corpo, mas nem todos têm, por exemplo, conexão com o CB1 e com o CB2 obrigatoriamente. Tem uns que é só CB1, tem uns que é só CB2, e tem canabinoide que tem assim uma interação com receptores CBs muito baixa, por incrível que pareça, o CBC. Compensação para receptor vaniloide, ele tem uma conexão fantástica, mas para os específicos dos canabinoides, nem tanto. Então sim, você pode, todos são usados, mas não da mesma forma. Sobre o CBD fazer crescer cabelo,
essa pergunta foi da Simone, eu vou falar assim, Simone, dá uma lida na coluna do Fabrício Pamplona, que fala sobre isso. Né? Eu acho que vai ser muito mais legal você ler sobre isso do que eu tá te falando. E você vai ter uma surpresa, viu? Pera que tem uma aqui que é grande. Tirando a risperidona da minha irmã, tomava apenas 1 ml. Estamos comigo há 2 meses, mas percebemos que ela está muito agitada e não dormindo direito. Mesmo com a correção do óleo. Ela toma o THC e CBD. Bem, talvez essa correção do óleo precise ser maior. Então, por exemplo, se ela tomava, 2 ml de risperidona, você tirou meio ml e aumentou em X% a sua solução de canabinoides e teve resposta na segunda vez, você tem que manter o percentual. Se essa é a primeira redução, essa correção está insuficiente. A gente precisa mexer nessa proporção. Pergunta aqui contra o Covid-19, se temos estudos, temos vários, né? Inclusive o Sechá, né, publicou vários deles, né? E assim, tem o estudo canadense que ele fala que os canabinoides, né, eles têm uma propriedade que faz com que o vírus não consiga entrar dentro da célula, né, através de uma mudança numa proteína de parede celular. É um estudo canadense, bacana. Esse estudo seria para ajudar na prevenção. Na questão do tratamento, nós temos outros 2 estudos, os 2 americanos. Os 2 a gente publicou histórias também no Sechá, um usando CBD, o outro usando THC. Os 2 falaram a mesma coisa, que os canabinoides atuam em sistema imunológico, que diminui a produção de macrófagos, que consequentemente diminui a produção de citocinas, que levam a uma hiperinflamação pulmonar, que é a causa principal das insuficiências respiratórias agudas, provocadas por infecções virais. Então, se você reduz a produção de citocina controlando os macrófagos, toda essa cadeia acaba sendo menor. Né? Mas lembra, é muito importante, fumar cannabis não é de forma nenhuma tratamento para Covid. Né? O cara que teve Covid e acha que fumar vai recuperar o pulmão, não esqueça que o pulmão está baleado pela doença. Você jogar mais fumaça para dentro, talvez não seja a melhor opção. Estamos falando aqui de óleo, nós estamos falando de produtos com requintes farmacológicos para tratamento. Tomar uma água. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Cannabis substitui opioides? Vamos lá. Você não precisa substituir. Você não precisa ser um contra o outro. Você pode usar os 2. Porque tanto canabinoides quanto opioides você produz no seu organismo. Você tem os endocannabinoides e você também tem os opioides endógenos. E com eles já estão acostumados a trabalhar juntos. Então, quando você usa os canabinoides, você diminui a necessidade de opioide. Aí deixa eu ver aqui as perguntas sobre depressão e transtorno depressivo maior. O que tem nos estudos comprovados? Sou psicólogo e estou buscando informações sobre novas terapias. Para ansiedade, o CBD já está mais do que estudado, com referências de estudos assim robustas falando do poder ansiolítico que o CBD tem. Já o THC, né, para muitas pessoas ele acaba funcionando como ansiogênico, como aumento da ansiedade, mas ele faz uma dissociação do sofrimento. Então você consegue ter uma nova perspectiva. O THC é usado, né, como antidepressivo desde os assírios há 1000 anos de Cristo e foi utilizado até a década de 1920, quando com a chegada dos antidepressivos,
né, alopáticos, o seu uso ele foi cada vez diminuindo mais. Então, para você usar assim num surto, por exemplo, eu não aconselharia. Né, se você vai usar associado a uma medicação alopática, nesse momento, legal. Né? E se depois você tirar a medicação alopática e fizer a manutenção com canabinoides, excelente. Pessoas refratárias ao tratamento alopático. Já tentou vários, muitos efeitos colaterais, não conseguiu ter progressão de dose, aí o canabinoide ele pode funcionar. Resumindo, para depressão, eu uso eles como auxiliar, como adjunto, ou na impossibilidade de usar o resto. Eu não abro mão dos alopáticos para isso. Esclerose múltipla e fibromialgia. É indicado óleo rico em THC? Sim. Né, para fibromialgia, por conta dessa dissociação de dor, né, e para esclerose múltipla, o primeiro remédio vendido em farmácia, em gôndola, é para esclerose múltipla, para os espasmos, é uma medicação que tem mais THC do que CBD, né, que é o Mevatil, fora do país encontrado com o nome de Sativex. Minha filha com síndrome de Oliveira Camada, com comprometimento nos pulmões e toma 200 mg de CBD, teve Covid assintomática. Marico, puta, parabéns, meu, que susto que deve ter sido para você, mas que bom que tudo deu certo. Chefe Robson, sou formado em gastronomia, iniciei uma pós em cannabis medicinal. Gostaria de saber uma indicação de um livro de literatura que fale mais a fundo sobre o cannabis. Você já baixou o e-book do Sechá, Chefe Robson? O nosso e-book tem muita coisa. Se você olhar a nossa live da semana passada, né, foi com uma menina fantástica, a Lilica 420, né, que hoje eu acho que é a brasileira que mais tem experiência e domínio sobre, né, a utilização da cannabis na culinária. Né? Eu não tenho nenhum livro para te indicar, tá? Mas dá uma procurada aí na Lilica que vai ser legal. Tem algum estudo sobre a ação do CBD em síndrome do intestino irritável? Tem. O CBD ajuda, mas o THC ajuda mais. O CBG tem uma ação melhor, mas tem estudo sim. Agora deixa eu pegar aqui do João. Posso colocar o óleo em alimentos? Pode colocar. O João Negromonte, né, você vai ver que ele vai aparecer com um monte de perguntas aí toda hora. É porque são as perguntas que a gente recebe no nosso site. Né? Inclusive, se você quiser participar, você quiser deixar sua pergunta lá, você fique à vontade, que ela será lida na primeira terça-feira do mês, quando nós temos essa live de perguntas e respostas. Deixa eu ver a outra que o João perguntou. Como saber as dosagens? Bem, dosagem depende do sistema endocannabinoide de cada um, né, da idade da pessoa, para você saber de qual canabinoide que você quer usar e qual o seu objetivo, porque a forma de você subir o CBD, que é um canabinoide não psicoativo, é diferente do THC, que é um canabinoide que tem uma alteração de consciência. Então isso varia bastante em relação às dosagens. Doutor, e a psilocibina presente em alguns cogumelos pode ser eficaz contra a depressão também? Se sim, por quê? Pode. A psilocibina, ela, sim, pelo menos uma das maiores indicações dela é para o transtorno de afetividade. Né? Não só para depressão, né? Mas para outros distúrbios psiquiátricos também tem excelentes resultados, mas por ainda não ser uma coisa completamente regulamentada, existe um limbo aí, né, se o médico pode usar, se é só o xamã que pode indicar por conta de uma liberdade religiosa, mas é uma ferramenta terapêutica importante. Eu tenho a oportunidade de ter alguns pacientes em uso, né, que eu faço só um acompanhamento médico sobre a utilização, mas acho que logo vai ser a próxima onda. Chefe, baixa, Robson, baixa. Você vai gostar, entendeu? E aí você faz o seguinte, você indica o nosso e-book
mas pede para as pessoas baixarem. Você vai morrer de vontade de mandar o arquivo, mas aí a gente não fica sabendo que a pessoa baixou. Então você baixa, se tiver alguma dúvida, você pergunta para a gente e indica nosso livro também, gratuito. Bruno Silveira, grande Bruno, parceiro, amigo, companheiro lá do SEC, Centro de Excelência Canabinoide. O Parkinson é um desafio. De que forma os canabinoides podem auxiliar os sintomas? O outro Bruno Pegoraro também perguntou, então eu vou resumir tua resposta, Brunão. Para tremor, THC, para ansiedade, CBD, você precisa de um óleo full spectrum, dependendo qual o sintoma prioritário é para onde você vai. Mas Parkinson é muitos sintomas, é uma das doenças, eu concordo com você, Bruno, é um grande desafio, viu? Disponibiliza um curso sobre o tema também. Óleo rico em THC pode ser usado em pessoas hipertensas? Pode. Tá? Algumas pessoas vão ser mais sensíveis, você não vai começar com uma dose muito alta, você vai começar e vai subindo devagar e vai observando. Já tive casos, inclusive, eu acho que foi de um adolescente, né, que com um pouquinho de THC ele já apresentou uma hipertensão. Mas eu acho que foi o único caso que eu, né, experiência pessoal, tive. Os adesivos para dor, quem tem CBD, já podem ser importados? Pode. Pela RDC, né, que trata a respeito de medicações canabinoides importadas, pode. A RDC trata dos produtos que serão vendidos aqui no Brasil em farmácia, se eu não me engano, essa via de administração não foi contemplada. Eu baixei, adorei, obrigado. Tento Veg, obrigado mesmo, porque tá super bacana, cara, adorei aquele livro. Qual a diferença de óleo de cannabis de uma associação para outra? Tudo. São completamente diferentes. Primeiro, né, que assim, eu já vi isso, tá? De você mandar, por exemplo, uma criança para uma associação A, criança hiperativa com espectro autista, ela toma o óleo da associação A, ela vira de cambalhota para trás. Ela toma a mesma concentração da associação B e a criança fica calma. E se você pede para analisar o óleo, tá lá quase a mesma concentração de CBD e THC entre as duas associações. Já discuti isso com o Fabrício Pamplona, vivo perguntando isso para as pessoas que entendem mais sobre a planta, e a conclusão que desconfiamos é que deve ser alguma coisa relacionada a terpeno. O terpeno de uma planta, ele faz com que você fique mais ativo. O terpeno de uma outra determinada planta não provoca euforia e deixa você um pouco mais relaxado. A gente acredita que seja isso. Mas fora a questão da planta, a forma de extração, se é com gelo, se é com álcool, tudo isso influencia. A terra, a forma como é feito o adubo, né, dessa terra. Então, isso é uma planta. Então, qualquer variação muda sim. Porque não deu certo com uma associação que não vai dar com a outra. E o contrário também é verdadeiro, porque deu com uma associação que na outra vai ser igual. Se o canabinoide existe só nos humanos, você sabe algo sobre? Sei sim, numa live super interessante que a gente teve com um professor de veterinária da Universidade Federal de Santa Catarina, Eric Amazonas, que contou pra gente que assim, não é que o sistema endocannabinoide está presente em todos os mamíferos, ele está presente em todos os vertebrados e alguns invertebrados. Obrigado, doutor. É necessária a prescrição para os adesivos? Adoro o conteúdo do Sechá. Muito obrigado. Sim, qualquer canabinoide com as disposições legais que nós temos hoje necessita de uma prescrição. Eu já tive essa experiência com terpenos e eles influenciam. Então, tá aí, né, a prova. Isso é uma coisa que a cannabis nos ensinou. Quando a gente vai, né, tá pensando em fazer alguma medicação, né, você faz
né, lá a molécula, você vai fazer os estudos de segurança, de indicação, para depois você lançar o produto. Com a cannabis é o contrário. A gente vê a ação dela, né, com pacientes no consultório, e vamos atrás de fazer os trabalhos para tentar explicar aquilo que já estamos vendo. Né? Não estou falando que isso é o certo, mas é isso que acontece. Né? Principalmente porque a cannabis seja uma planta. Então qualquer associação você consegue fazer, não o medicamento, mas o remédio, porque remédio pode ser um remédio natural. Né? Então nenhuma associação vai conseguir produzir, né, uma insulina, um antidepressivo, tipo uma venlafaxina, não vai. Mas todas são capazes de produzir remédios à base de cannabis. Então, você vê as ações acontecendo, né? Você não tem esse controle, tá? Quer saber se, para além das associações, farmácias e importações, como conseguir uma base de cannabis para pessoas que não têm condição de pagar? Só se você plantar. Aí você precisa de um receituário médico, um relatório explicando o porquê que a cannabis outros remédios não funcionaram e porquê que a cannabis é uma indicação para isso. E aí você vai pedir autorização para você plantar. É autotutela de direito adquirido em saúde. Né? Saúde, nós podemos ter com chifrinho aqui. Saúde é uma... Como é que fala? Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A partir do momento que você não tem que o Estado não lhe dá esse direito, você tem que recorrer a uma defensoria pública, alguma coisa, e garantir seus direitos. Várias associações, né, a que eu conheço que tem um curso de extração para óleo sensacional, é a Cultive e a Santa Cannabis, mas outras também fazem esse papel, e aí você vai produzir o seu óleo. Até com os óleos importados tem diferença por conta dos terpenos, sim, daqueles que tem, sim. Já baixei o e-book, eu e minha família, estamos aprendendo muito. Passei para as mãezinhas com filhos que têm MPS, elas estão adorando. Lívia, obrigado, viu? Entendeu? Peça para todo mundo baixar, contenha a sua vontade de passar o arquivo, pede para as pessoas estarem baixando no nosso site, porque é isso que faz com que a gente possa ter outras versões e atualizações desse livro. O chá da folha de cannabis tem efeito medicinal? Aqui no Maranhão é muito comum o uso de chá. Sim, na folha tem canabinoides. Não é o lugar onde mais se encontra canabinoides na planta. As flores, elas têm mais, mas na folha também tem. Né? E ela pode ser usada de forma descarboxilada ou não para fazer o chá. Já ouvi falar, nunca tomei, mas ouvi falar que o chá é muito bom, principalmente para náuseas, vômitos, dor. E se você quiser falar um pouco da sua experiência, né, do chá aí no Maranhão, para que ele é indicado, se quiser dividir essa experiência, fique à vontade, que a live de hoje é para isso. É um bate-papo, né? A live não é com o convidado são vocês, então vocês fiquem à vontade. Todos os canais recebidos pelos receptores CB1 e CB2, sim, mas de forma diferente de afinidades. Né? A gente tem uns que tem mais afinidades, outros que tem menos afinidades com o receptor CB1 e CB2. Vamos lá, gente, mais alguma pergunta? Eu sei que é feriado, sei que é difícil. Opa, mais uma aqui. Saiu no telefone, mas aqui não saiu. Enviou uma pergunta. Tenho interesse em começar o tratamento com cannabis, mas não tenho muito controle médico. Como devo proceder? No Sechá, nós temos uma coluna não, nós temos um setor só de médicos, né? Não vou falar credenciados, mas a gente faz um trabalho, entendeu? De estar em contato com esses médicos antes de estar divulgando o nome deles e saber suas principais
áreas de atuação, aonde eles estão. Então é um trabalho que o Seixá faz, né? Opa, vou colocar aqui assim. É um trabalho que o Seixá faz para ajudar, né, você a encontrar um médico que tenha mais conhecimento sobre a sua doença. Então lá a gente tem a relação de médicos por especialidade e por localidade. Vamos lá, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Se não, né, já tá dando aqui quase 50 minutos de live, né? Hoje é feriado, não quero aí estar incomodando a todos. Quero que vocês peguem esses 10 minutos finais de live aí e, por favor, leiam a minha coluna, né, lá falando que política de saúde funciona, política na saúde não. E deixa lá o seu comentário. Para síndromes com epilepsia mioclônica progressiva tem. Tem, porque a cannabis é um excelente sintomático. Para toda epilepsia mioclônica progressiva, ela vai funcionar da mesma forma? Não. Todas essas pessoas vão conseguir ficar sem remédios alopáticos? Também não. Mas se a doença não estiver controlada, se estiver ainda tendo crises, funciona, ajuda e pode ser isso que esteja faltando no tratamento. Einstein uma vez fez uma expressão, né, uma equação para loucura, que ele falava assim: louco é quem faz as mesmas coisas e espera um resultado diferente. Então, para essas síndromes epiléticas de difícil controle, faz uma coisa diferente. Aí você pode estar com esperanças de ter um resultado diferente. Adorei a coluna, escreva mais vezes, já que todo mês, na primeira semana, se a Jaqueline e o João não me sacanearem, você tem uma coluna lá, e os dois são muito bonzinhos, eles não vão fazer isso comigo, tá? Então quer ver uma outra coluna minha legal? Tem a história de 12 mil anos de utilização da cannabis, também muito bacana, tá? Patrícia, Dr. Pedro, eu vou perguntar sobre o caso da minha tia. Alzheimer pode ser confundida com demência? Alzheimer é uma demência. A diferença é que você tem demências corticais e demências subcorticais. Mas é um tipo de demência. E sim, né, muitas outras doenças são classificadas como Alzheimer, porque igual antigamente que todo mundo que tinha déficit cognitivo tinha arteriosclerose, está esclerosado. Hoje está com Alzheimer. Mas são outras demências. O tratamento com canabinoides serve para todas. A proporção dos canabinoides e os canabinoides de eleição é que pode mudar, Patrícia. E eu vou ver as mensagens que você me mandou e te respondo ainda hoje. Eu tomo Gardenal há 5 anos, já estou começando a sentir os efeitos do remédio no tratamento da epilepsia. Eu posso pedir para trocar o tratamento com canabidiol? Top, primeiro assim. Como é que começou a tua epilepsia? Você teve na infância? Tem algum outro diagnóstico? Você teve trauma, alguma doença ou cirurgia? A gente não troca o remédio, por exemplo, o fenobarbital, né, que é o que você toma. Então, a pessoa está tomando fenobarbital 100 mg à noite. E às vezes tem alguns escapes. A gente entra com o canabidiol, melhora, para de ter os escapes, a gente diminui o fenobarbital, passa, por exemplo, a 50 gramas, aumenta os canabinoides e aí a gente vai trocando devagar. Mas não esqueça, tirar a medicação é uma consequência, não é o objetivo. O objetivo é o controle da doença. Se não for incômodo, gostaria que o senhor me orientasse no trabalho final do curso de cannabis medicinal da Unesp. Entre em contato logo mais, seria um prazer, né? Você pode entrar em contato que a gente conversa, qualquer coisa, é só entrar em contato com o Seixá que eles fazem essa conexão. Minha filha usa CBD e não tiramos os alopáticos. Só consegui descobrir a dose eficaz. Foram 2 anos testando a dose individual. É isso mesmo, é difícil, não é fácil não. Tenho 38 anos, começou aos 30, não tenho traumas. Top, eu acho que você tem toda a chance de ficar sem o fenobarbital. Agora, e se isso é uma certeza? Não, porque depende
do sistema endocannabinoide de cada um. Mas eu acho que você tem assim, toda a indicação dessa tentativa. Na sua opinião, porque mesmo com vários estudos ainda existem pessoas que são contra o tratamento com a cannabis? Difícil, mas acho que é preconceito o principal, e algumas pessoas elas não admitem, porque elas têm ganhos secundários em outras áreas, né? Na minha coluna Política na Saúde funciona e Política de Saúde não. Política de Saúde funciona, Política na Saúde não. Eu trato sobre isso. Marico, temos sempre que aumentar a dose de CBD com acordo com a necessidade. Perfeito. Vou entrar em contato pelo Seixá para conversarmos. Perfeito, Larane. Entendeu? Bem, são 19h51. Né? Vamos esperar aí mais um minutinho para ver se tem perguntas. E tem, então nós vamos continuar. Meu filho tem deficiência intelectual, toma algumas medicações, está fazendo cannabis, mas ainda não vi nenhuma diferença. Será que é a dosagem? Tati, teu filho tem deficiência intelectual devido a quê? Já conseguiu descobrir alguma coisa? E qual formulação de canabinoide que ele toma? Eu já te respondo. Patrícia Ribeiro. Boa noite, doutor. Acha que funciona com depressão e ansiedade? Já tentei remédios psiquiátricos e não resolveu. Pode me ajudar? Sim, Patrícia. Pode e vai te ajudar. Desde que a gente entenda melhor como é que começou essa depressão. Né? Você já tentou remédios alopáticos, não funcionaram, por que não tentar também com os canabinoides? Não tem por que não. São muitos mais seguros, tem muitos menos efeitos colaterais que as outras medicações que você tomou, mesmo sem saber o nome delas. Tem depressão, ansiedade e toque, sim. E mesmo que você não tenha toque, que você tenha COT, né? COT é o toque em ordem alfabética. Tem chance sim, Patrícia. Dá uma olhada na nossa coluna de médicos do Seixá, que eu tenho certeza que você vai encontrar um que vai ser bacana para o seu tratamento. Vamos lá, 7 de setembro, Pedro Pierro, médico neurocirurgião, né, diretor científico do portal Seixá, né, fazendo a live de perguntas e respostas, né, junto com o meu amigo João Negromonte. O Brunão. Pedro, o que é a vida? Isso daí é uma questão que a gente tem lá no consultório, né? Qual é a vida? Qual o nosso propósito nessa vida? Onde que a gente pode, né, de forma individual, melhorar o coletivo? O que é a vida, Bruno? É as experiências que a gente tem, os amigos que fazemos, né, as expectativas que não são realizadas, mas que nos ensinam. Eu acho que hoje a vida é isso. Patrícia, minha questão é uma amputação e um atropelamento. Patrícia, sim, se você tiver dor também, tem toda a indicação para o tratamento. Show no Alzheimer. Minha mãe toma THC e CBD, mas mesmo assim estava agitada. Dei meia memantina que ela tomava antigamente e deu uma melhora. Será que só o cannabis não está fazendo o efeito correto? É porque você não precisa abrir mão de uma coisa por outra. Você pode usar memantina nos canabinoides. Né? O importante é a gente achar qual é a proporção ideal para isso e qual é o melhor efeito para sua mãe. Né? Os canabinoides você pode utilizar com várias medicações, desde que você entenda o funcionamento, né? Isso que é o bacana. Tá? Então, continua dando meia memantina para ela, junto com os canabinoides. Conversa com o médico que prescreveu os canabinoides, fala sobre isso, né? Que vocês vão achar um caminho muito bacana. Já tomei vários remédios para ansiedade, não melhora. O que fazer? Ir lá na página do Seixat, procurar a relação de médicos, ver um médico mais próximo de você para fazer um tratamento com canabidiol. Então, uma das principais indicações é a ansiedade. O THC é indicado para epilepsia? Sim e não. Né? A grande maioria das pessoas funcionam bem com CBD, né? Doses muito elevadas de THC
podem causar crises epiléticas, mas tem epilepsias que você precisa de um pouco de THC. Eu não conheço nenhuma que funcione somente com THC. Mas precisa sempre ser uma coisa mais full spectrum, que tem os outros canabinoides. Mas eu acredito que sim, THC ajuda, não é dos canabinoides minha primeira escolha. Patrícia, tenho dores também. Vou procurar saber mais sobre. Obrigada. Procura no Seixá que você vai ver, né, as dores por desaferentação provocadas por amputação, um tipo de dor neuropática. Né, tanto faz se é dor de coto, dor de membro fantasma, que seja, os canabinoides têm indicação para isso. Ed Cursino. Doutor, boa noite. Posso começar o tratamento com meu sogro, que tem muitas dores, com microdosagem através de vaporizador? Flor rica em THC. O THC ajuda. Ele faz essa dissociação de dor e sofrimento. O problema do vaporizador é que você não consegue dosar. E quando você vaporiza, ele tem um efeito rápido, mas curto. Então a forma inalatória, ela é muito eficiente para resgate. Para você manter sem dor, eu acho que o óleo comestíveis são mais eficientes. Simbiose canábica, muito boa noite. Pena que hoje você chegou no finalzinho, já estou quase me despedindo, mas muito obrigado pela sua presença. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a hora é essa. Deixa só, cadê aqui? Opa, pera. Pronto. Meu filho tem transtorno do espectro autista, toma CBD e THC. Faz efeito mesmo? Faz, Cláudia. Que bom que você está dividindo aí sua experiência com quem aí está um pouco inseguro com o tratamento, mas realmente funciona. Ajuda no sono e muito usado para hipertensão. Maricô, obrigado, viu, pela sua participação em dividir essa experiência. Cássio Souza, pode explicar um pouco sobre os receptores CB1 e CB2? Posso, mas deixa eu ver o tempo aqui. Em 3 minutos eu não vou conseguir. Mas eu te falo o seguinte, Cássio. CB1 mais sistema nervoso central, menos em sistema periférico. CB2 mais periférico, menos em sistema nervoso central. Gente, muito obrigado. A live maravilhosa. Sabedoria nada, João. Muito pelo contrário, estou aqui aprendendo com vocês. Muita coisa eu tiro, né, daquilo da live. Então, pelo amor de Deus, sabedoria não. Marico, fã nada, Marico. Somos tudo amigo. E a simbiose tem plantas mais com CBD, outras com mais THC, outras com mais CBD. Ela deve usar de dia e de noite. Tem ansiedade forte, depressão refratário. Marcel, abraço. Prazer, boa noite, doutor Pedro. Obrigado, simbiose. Gente, tchau, tchau e até a próxima terça. Já sabe quem é o de terça-feira que vem? Ainda não, a gente faz pelo site. Tchau, gente. Obrigado. Bom final de feriado para vocês.